Internet, redes sociais e aplicativos são palavras cada dia mais recorrentes no universo de milhares de crianças e adolescentes no mundo. Mas até que ponto o envolvimento do jovem com o mundo virtual é saudável? Afinal de contas, pedofilia na internet e cyberbullying são, infelizmente, uma realidade. Está no ar o nosso quadro Pais e Filhos. O seu filho adora ficar horas conversando no computador com amigos virtuais. Acha a realidade virtual muito mais interessante do que o chamado mundo real. O que muitos pais desconhecem é o perigo que pode estar por trás do uso sem supervisão da internet e, principalmente, das redes sociais. Os pais devem orientar e supervisionar os seus filhos. Ter a senha do Facebook, Twitter e Instagram é um recurso que os pais deveriam contar. Restringir o acesso também é importante, sem estresse ou brigas. O jovem precisa ter outras atividades além da internet. A falta de diálogo entre pais e filhos é outro problema apontado. Conversar, bater um papo e mostrar episódios narrados pela mídia sobre internet, abuso sexual, pedofilia, entre outros, devem estar no cotidiano da família. Não é o caso de impor limites e controlar a vida dos jovens, mas sim mostrar os riscos que existem na internet. E com a gente aqui a pedagoga Valéria Lima e o especialista em crimes na internet, o advogado Góes Júnior. A gente tem um monte de dúvida, esse assunto é super polêmico e é muito de hoje em dia, né? Tá muito comum, gente, essa história de cyberbullying. Eu quero que vocês me expliquem tudo isso e quais os problemas. A gente tem um monte de perguntas para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Estamos ao vivo, são 11 horas e 52 minutos. Eu já começo perguntando para o nosso querido Góes, quais os cuidados primordiais, né, que os pais têm que ter com os filhos em relação às redes sociais, chats e conversas? Tudo bem. Quero primeiro agradecer o convite e dizer que é sempre uma oportunidade muito importante para a gente poder estar aqui falando sobre os fatos jurídicos para a população geral e esclarecendo essas questões. Hoje, a nossa legislação, especificamente o chamado Marco Civil da Internet, certo, ele passou para a família essa atribuição de controlar esse acesso, ao contrário, inclusive, de alguns países onde essa é uma atribuição do Estado. Então, os pais têm que se conscientizar disso e procurar controlar esse acesso. Existem programas que fazem isso, a gente chama esse programa de programas filtro. São aqueles programas que podem ser instalados no computador e o pai dizer quais sites podem ser acessados pelos filhos. E é sempre interessante também, como foi dito na reportagem, que o pai possa também ter a senha do filho e possa fazer esse trabalho. Isso aí não significa invadir a privacidade do filho, mas sim está afeito a um poder-dever do pai, que é o poder-dever de vigilância. Se você quiser, depois eu posso falar um pouco melhor. É isso aí. E eu tenho uma pergunta para você, Valéria. A monitoração dessas redes sociais, até que ponto a gente pode, assim, chegar de ficar monitorando? Até que idade, mais ou menos? A partir de qual idade a gente tem que começar a ter certo cuidado? É verdade. Bom dia, primeiro. Bom dia. Bom, eu acredito que seja importante que o pai monitore a partir de todas as idades, né? Porque não só como crianças, adolescentes e adultos também é fácil influenciar na internet. Se um adulto ele já é curioso por si só, imagine uma criança. Então é sempre importante que o pai esteja sempre com o computador visível para ver o que o filho visita, conhecer a rede social do filho, o que ele está publicando, quais são as fotos. Porque hoje em dia as pessoas divulgam onde estuda, botam fotos que muitas vezes pra gente é comum, mas para pedófilos não são. Já busca a criança, percebe a facilidade dele, já vê como vítima. Pois é. E o interessante também, eu queria que você desse algum toque para quem está em casa, como fazer isso sem invadir a privacidade, como ele sem falou. Fazer com que, eu tô me sentindo eu tô sentindo fazendo que... escondido, pois né? É. Quando a gente faz escondido, pelo menos quando é adolescente. Pois é, tem aquela história, o escondido é mais gostoso, o perigo. Como fazer para não afrontar a criança? O importante é que os pais conversem com os filhos diariamente, conheçam os filhos nas redes sociais, os amigos dos filhos. E eu também acho muito importante que os pais
busque outras atividades para criança e para adolescente, que não fique somente nas redes sociais. Entendi. Tayane, tem alguma perguntinha pra gente? Olha, a Kátia Ribeiro, ela tá participando aqui com a gente, inclusive ela usou isso como gancho, ela falou: bom dia, esse assunto é interessante porque eu tenho 2 filhas e sempre converso com elas sobre esse cuidado, principalmente sobre fotos insinuantes nas redes sociais, né? Então, existe esse cuidado, como é que a gente deve abordar os filhos para que não esteja invadindo a privacidade deles, como a Esty falou. E também outra coisa, como essas fotos insinuantes, como que a gente, eu como mãe, como que eu vou chegar para uma menina, ela posta uma foto de biquíni, tem até um vídeo rolando na internet, mas a gente não sabe o que um pedófilo pode fazer com uma foto dessa. A gente não sabe o que a pessoa que está vendo aquilo não é com a minha visão de mãe, você como uma pedagoga, ele como um advogado. Não, tem gente que é doente mesmo e faz maldade. Como que a gente se comporta em relação a isso com os filhos? Seria muito interessante que os pais converse sempre com os filhos, oriente eles do que postar na internet. Fotos com a família, é importante privar eles disso, orientar que não divulguem. Certas fotos com amigos também, seria interessante que os pais sempre tenham eles nas redes sociais para ver o filho que ele está conversando. E também, às vezes, as pessoas adicionam pessoas que não conhecem. Aí que mora o grande perigo, pois né? Você já não conhece uma pessoa, ele olha teu perfil, acha interessante e te adiciona. E aí começa a te influenciar, conversar com você, conhecer você. E é nisso que os pais têm que tomar muita atenção. Quem são os amigos dos meus filhos na rede social? Fazer uma pergunta para o nosso querido Góes. Outra questão bastante visada na rede social é o cyberbullying, né? Como proteger ou resolver esse problema caso aconteça? Existem já medidas legais para quem está se sentindo, né, ofendido? Porque acontece muito, uma simples brincadeira pode, sei lá, até ceifar vidas, né? Pessoas podem cometer até suicídio com determinados tipos de brincadeira na internet. E sendo muito objetivo, em relação a essas condutas, existem várias formas de repercussão. Certo. A gente pode buscar uma repercussão penal, que é aquilo que as pessoas mais imaginam, que é botar a pessoa na cadeia ou privar ela de um direito ligado à liberdade, ou podemos buscar uma repercussão civil, certo. Ou seja, fazer com que aquela pessoa seja obrigada a indenizar aquela pessoa a quem ela causou o dano, tá? Nós temos advogado nos meios acadêmicos que se privilegia as repercussões cíveis. Eu vou logo falar para vocês. A repercussão penal, hoje, academicamente, a gente acha que deve ser reservada para aquelas questões de maior gravidade. Sim. Hoje, se você faz cyberbullying, você tem algumas possibilidades. A primeira é você incorrer num dos crimes contra a honra. Então, lá no Código Penal, do 139 ao 141. Só que as penas são tão pequenas que às vezes a pessoa até se frustra, porque não acarreta em cadeia, que todo mundo quer ver todo mundo na cadeia, né? Uhum. E não acarreta. Isso vai acabar indo para o juizado especial e, no máximo, o que a pessoa vai fazer é ter uma medida alternativa lá, prestar serviço à comunidade, cestas e tal. Ou, caso tenha preconceito, vou tentar ser o mais sucinto, nos crimes de preconceito. Mas é preciso que esse cyberbullying atente contra uma questão de raça, uma questão de credo, tá certo? Uma questão específica que seja de preconceito. Bem, só terminando, já na repercussão civil não, é muito mais fácil. Por exemplo, na repercussão civil, eu posso punir aquela pessoa que é o dono do computador, pelo simples fato dele ter permitido que aquela pessoa utilizasse o computador. É o que a gente chama de responsabilidade em vigilância, a responsabilidade de quem tinha que vigiar o equipamento. Pois é, e agora, nesse assunto de cyberbullying, que é um assunto novo, né, gente? Como a gente está vivendo, na verdade, numa rede de internet, todo mundo tem seu smartphone, eu tô aqui, eu posso tirar uma foto, enfim... explica para mim como que a gente sabe que a criança está sofrendo isso na escola. Quais são os sinais que ela dá? Como que ela reage a isso? Assim, os pais têm que conhecer primeiro seus filhos. Certo. Observar um comportamento diferente, ele está muito tempo trancado no quarto do computador, está perdendo os dias de sono, irritado, com sinais de depressão, alguma coisa estranha está acontecendo com a criança. Aí esses sintomas, o pai detectando, já pode perceber que está acontecendo algo de errado com ele. Entendi. E não só o cyberbullying, às vezes uma maldade, uma pedofilia, a criança também fica.
Fica. E perguntas que seu filho não é normal ele fazer. Uma pergunta assim, uma coisa diferenciada do cotidiano dele. Eu mesmo digo, meu Deus, onde é que essa criança tirou isso? A gente tem que observar, porque pode ser um pedófilo conversando com seu filho pela internet. A palavra central disso, para você que está em casa, é conhecer melhor o seu filho, como a nossa pedagoga está falando. Ninguém melhor do que o pai. Às vezes o que eu acho interessante, que eu acho errado, eu não sou pai, né? Mas eu acho interessante é que o que acontece? As pessoas, elas jogam toda a responsabilidade para dentro da escola. No entanto, a escola é uma continuação da educação, né? Tem que ter, né? A educação tem que iniciar dentro de casa, é isso? É isso mesmo. E a escola, hoje, ela usa a internet como mediador de aprendizagem. Ela não usa a internet para lazer, como muitas pessoas pensam, né? A gente ensina aos nossos alunos como usar o computador e a internet de forma devida. Que legal. O pessoal de casa está participando. Tem mais alguma pergunta, Tayane? Olha, o pessoal de casa está participando sim, mas agora sim, eu queria muito conversar sobre uma coisa outro dia que eu tava assistindo um filme. E nesse filme, a menina, a protagonista do filme, aconteceu uma coisa ainda mais grave, né? Ela confiou no pedófilo. Existe muito isso ainda, né? O que quer dizer, a menina acabou se apaixonando e acabou acreditando que ele amava ela. Então, o que isso pode acontecer? O que isso pode acabar acarretando na vida da menina, né? Os pais têm que participar, têm que saber o que está acontecendo, e eles demoraram muito para diagnosticar. Quando descobriram, o crime já tinha acontecido, e aí foi toda uma bola de neve. O resultado foi que acabou assim, os pais não participaram tanto da vida da filha e a filha acabou com aquela sequela. Então isso existe muito ainda, né? Isso é frequente, não só no ambiente escolar, como em todo o Brasil e todo o mundo. A gente vê muitos casos assim. E é como eu falei, a gente tem que perceber o comportamento da criança, né? Comportamento estranho, algo está acontecendo. Legal. Góis, dentro da escola, né? Lá na sala de aula, o rapazinho tá lá com o celular, a menina tá lá com o celular. Como eu consigo identificar que aconteceu um crime ali através do celular, numa rede móvel, né? E demora muito tempo para um criminoso que cometeu algum crime virtual ser punido? Sim, nosso problema no Brasil é exatamente esse. É que nós temos muitas leis, mas as leis no Brasil, elas são feitas mais para dar uma satisfação para as pessoas. Certo. É muito emblemático, por exemplo, que algumas leis levam em nomes de atrizes globais, como por exemplo a famosa Lei Carolina Dickmann. Nossa. Porque quando a coisa vira mídia, aí o legislador vai e faz uma coisa. Mas criar crimes e criar penas não resolve o problema. O problema que nós temos hoje é exatamente esse, é como identificar o criminoso. É a coisa mais difícil que tem. Tá? E isso é política criminal, política investigatória, e a legislação ela é quase que incipiente em relação a isso. Sem contar que hoje a gente tem um problema. A professora estava falando aqui, que é, em geral, o próprio jovem, o próprio adolescente é quem produz esse material, no sentido que ele tira a sua própria foto sem roupa, ele tira a sua, sabe? Então você tem essa questão, que foi o próprio adolescente ou a própria criança que produziu aquele material. Mas o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 140 e 141, 240 e 241, que eu acho que são dois artigos que todos os pais deviam ir lá e ler esses dois artigos, tá? Ele criminaliza a conduta de quem também porta esse material. Mesmo quando a criança mesmo tirou a foto, eu não posso guardar esse material, não posso repassar, não posso exibir. Então, a gente pensar aqui uma foto, por exemplo, nua ou numa situação erótica que uma criança tirou, por isso ela se torna de livre circulação, é um engano. Certo. Se você passa aquilo para alguém ou você mesmo armazena no seu computador, você já está cometendo ali também uma conduta delituosa. Isso mesmo, olha, isso aí, são gente. 12 horas e 5 minutos. Quero agradecer muito a participação do Góis, a nossa pedagoga, e dizer que as portas estão abertas para você. Vamos à disposição. Né? Muito obrigado. E você que está em casa, tem dúvida, quer sugerir algum tema? Nosso e-mail está à sua disposição. 12 horas e 5 minutos. A gente vai ficando por aqui. É isso mesmo, amanhã tem muito mais para você, muita informação com a gente aqui no Mulher e Companhia. Tchau, tchau. Até amanhã. Loving, I need it now. When I'm without you